Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é John Rick, eu sou baterista, também dou aula de bateria, né? E eu gostaria de tirar algumas dúvidas que algumas pessoas chegam para mim e me perguntam, né? Sobre como pegar na baqueta, o que é traditional grip, o que é pegada moderna, o que seria tudo isso? Bom pessoal, é, é, o intuito desse vídeo aqui, outra coisa também, faz tempo que eu postei alguma coisa no meu canal, algum vídeo no meu canal, e eu vou tentar, na medida do possível, ficar postando alguns tipos de materiais, tá ok? Fiquei um tempo parado, sem postar nada, por conta de trabalho, tocando, enfim. E agora eu quero ver se eu consigo ficar postando algum tipo de material no meu canal. E um desses materiais é essa dúvida que muitas pessoas chegam para mim e me perguntam, né? Sobre pegada na baqueta. Bom pessoal, de uma forma bem franca e bem direta, existem duas maneiras de se pegar na baqueta, que é a pegada moderna e a pegada tradicional. Se você for ver alguns tipos de materiais, existe muito material brasileiro, mas quando eu comecei a pesquisar, né, a estudar, os materiais que eu tinha e adquiria era mais voltado para os materiais americanos. Então eu conheço muito como Traditional Grip e American Grip, certo? E o que seria grip? Grip é um substantivo que tem como nome de firmeza, punho, aderência. Então, grip é basicamente isso, é uma maneira de você segurar, uma firmeza, né? Um método vem do verbo de coincidir, que é igual, tá? Então, method grip, né, quer dizer pegada igual, segurar igual, certo? E o traditional grip quer dizer segurar, né, uma pegada tradicional, tá? Então, começando bem do início mesmo para vocês entenderem, o traditional grip tem esse nome de traditional, né, de pegada tradicional, de maneira tradicional, porque foi uma das primeiras maneiras de segurar na baqueta. E de acordo com as pesquisas que eu fiz, né, os dados históricos eles falam que essa maneira de pegar na baqueta iniciou no século XVIII, com as bandas marciais, né, com bandas militares, durante as guerras, né, no período do século XVIII. Né, e eles seguravam mais ou menos dessa forma aqui, seguravam mais ou menos aqui. Então, dados históricos eles relatam esse período. E com o passar do tempo, muitos bateristas renomados, eles começaram a aderir a essa maneira de tocar. E um fato bem interessante, bem legal para deixar registrado é o seguinte, que muitas pessoas, né, que tocavam bateria, né, enfim, muitos militares, percussionistas dessa época, do século XVIII em diante, eles pegaram essa ideia da pegada tradicional e trouxeram para a bateria. Então, alguns percussionistas de banda marcial, quando se tornaram bateristas, acabaram trazendo essa técnica, né, de segurar na baqueta, né? E com o passar do tempo, muitos bateristas renomados, né, muito conhecidos, utilizaram essa técnica durante muito tempo, né? Bateristas como Buddy Rich, Jenny Krupa, Joey Morello, Elvin Jones, Lewis Belson, e tem um material bem legal de Lewis Belson, bem bacana, depois pesquisem, estudem sobre ele. E se tiver alguma dúvida também sobre Lewis Belson, o material dele, eu posso depois passar para vocês, explicar um pouco para vocês. E Tony Williams, né? São bateristas que, pronto, Buddy Rich, ele nasceu em 1917 e faleceu em 1987. Jenny Krupa, 1909 a 1983. Joey Morello, 1928 a 2011. Elvin Jones, 1927 a 2004. Ou seja, são bateristas bem passados, bem antigos, mas que têm uma técnica extremamente apuradas. São bateristas que são clássicos, são referência, né, para o mundo todo. Todo baterista baterista que leva a sério a bateria, eles pesquisam sobre esses bateristas, estudam sobre esses bateristas, analisam suas técnicas, enfim, são bateristas que são referência no mundo inteiro. E hoje, né, tem muitos bateristas também que estão, graças a Deus, conosco ainda, né, que utilizam essa técnica traditional grip. Vou falar alguns deles,
né, que tem uma gama de bateristas que utilizam essa técnica, mas que é bacana você pesquisar, você analisar, né, estudar, até talvez você já deve ter visto também esses bateristas que eu vou falar, que é o Steve Gadd, né, que ele foi renomado, que foi bastante conhecido pela revista Modern Drummer em 1984, um baterista bem bacana, enfim. Vinny Colaiuta, que ele iniciou a tocar bateria com 14 anos de idade. Ele também foi reconhecido pela revista Modern Drummer em 1996 por sua versatilidade técnica, por sua habilidade, por sua sonoridade, enfim, é um baterista que é muito respeitado, é um baterista que vale a pena você pesquisar sobre ele, você estudar os materiais dele, enfim, vale a pena você escutar, é um baterista que toca de tudo, enfim, é um excelente baterista. Dave Echo também nossa, sem comentários também o Dave Echo. Ele foi conhecido pela banda Chicory Electric Band, né, de 1985 a 1990, mas até hoje Chicory, você vê alguns shows deles tocando, você vê alguns solos do Dave Echo, você, enfim, vê alguns materiais dele. É um baterista também renomado, bastante conhecido, né? Steve Smith, com a sua banda Rock Journey, que foi reconhecido como um dos melhores bateristas segundo a revista Modern Drummer no ano de 2001. Durante 5 anos ele foi reconhecido como um dos melhores bateristas, enfim, através dessa revista. Então é um baterista também extremamente técnico, é um baterista excelente que toca com a maneira tradicional, né? Essa maneira tradicional, como eu já falei, é a maneira que iniciou-se, né, desde o século XVIII por diante. E foi muito executado, muito tocado nas bandas marciais, nas match bands. Um fato interessante, eu sou ex-militar, né? Já fui militar e já toquei na banda onde eu já fiz parte, né? Nessas bandas marciais. E lá é comum o baterista, né, ele tocar com a caixa dessa forma. Sim, um fato bem legal e bem interessante também, porque o baterista, o percussionista, o rapaz que tocava a caixa, ele tocava na pegada tradicional. Bom, pessoal, primeira coisa, ele tocava segurando a baqueta mais ou menos dessa forma aqui, né? Meados do século XVIII, mais ou menos dessa forma, tá ok? E por que ele tocava dessa forma? Porque a caixa, ela era posicionada de lado, ok? Ela era colocada mais ou menos aqui na região da cintura e era segurada por um talabarte, que é uma espécie de uma correia, né? Que é segurada dessa forma. Então o talabarte, ela ficava mais ou menos aqui. E o percussionista, o rapaz que tocava a caixa, ele tocava com ela aqui. E por que eu falei de ser ex-militar? Porque ainda hoje bandas marciais utilizam essa maneira de técnica, essa maneira de se tocar. E eu adquiri conhecimento através dessa técnica do traditional dentro da banda marcial, né? Até então eu tocava com o matched grip. E quando eu passei para a banda marcial, acabei tendo que tocar de traditional, né? Então, essa forma traditional, a caixa é colocada de lado e você toca com a caixa assim. Bom, o traditional é uma maneira bem legal, bem confortável, bem interessante de você tocar, né? Quem não estuda, quem nunca tocou de traditional, é interessante você iniciar, testar, né? Muitos bateristas utilizam o traditional hoje posicionando a caixa dessa forma de lado e tocando ela aqui, com ela aqui. Bom, um fato bem interessante, bem legal para deixar registrado é o seguinte: no início os bateristas eles utilizavam essa maneira de tocar, segurando a baqueta assim. Mas com o passar do tempo foi se mudando essa maneira de segurar na baqueta. Por quê? Porque quando você toca dessa forma, a baqueta ela fica fugindo da sua mão. Então você toca e você não tem controle da baqueta, tá ok? Então a maneira correta de segurar na baqueta, no traditional grip, é o seguinte: você pega a baqueta, divide ela em 3 partes iguais, tá ok? 3 partes iguais. E essa primeira linha que você formou, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto de balanço, enfim, muitos bateristas também chamam de ponto doce, enfim, é o lugar onde você vai deixar o polegar desse jeito aqui,
posicionado aqui dessa forma. Porém, se você for utilizar da maneira que era utilizado no século XVIII, enfim, você não vai ter controle da baqueta. Então foi isso que os bateristas acabaram mudando e adaptando, que eles fizeram o seguinte: você está segurando a baqueta aqui e você vai pegar seus 4 dedos que sobraram aqui, ó, porque aqui já está segurando, e vai dividir ele em 2 partes. E essas 2 partes a baqueta vai passar pelo meio. Para que isso? Simples. Esses 2 dedos aqui, que é o dedo anelar e o dedo midinho, ele vai servir como uma mola para puxar e empurrar a baqueta para cima, certo? O dedo polegar, ele vai segurar a baqueta, vai servir como firmeza. E o dedo indicador e o dedo médio também ele vai ajudar no balanço da baqueta e também no controle da baqueta para ela não fugir. Então ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ok? E aí você pode tocar com a baqueta normal, ou seja, os dedos de baixo ele vai empurrar para cima, fazer o balanço da baqueta, e esses 2 dedos aqui ele também vai ajudar na mola e também no controle da baqueta. E o indicador vai servir para segurar a baqueta para ela não fugir. Vai ficar dessa forma aqui. Enfim, esse é o Match the Grip. E por este motivo, ela não é tocada com a mão direita. Por quê? Porque, como eu já expliquei, os bateristas utilizavam, os percussionistas utilizavam a caixa posicionada de lado. Por isso que eles tocavam um traditional grip. Porém, a mão direita continuava normal. Tá ok? E o Matched Grip? Bom, pessoal, o Matched Grip é a pegada moderna, ou seja, ao invés de você deixar a baqueta da maneira tradicional, você vai deixar a baqueta no mesmo formato que a mão direita, ok? Essa é a forma tradicional, é a forma moderna, que é o Matched Grip, segurando a baqueta. Já que a caixa não precisa ficar nem de lado, ela pode ficar reta, como é geralmente utilizada, e os tons de maneira reta também, ok? Enfim, dessa forma você consegue discernir qual é o Matched Grip e qual é o Traditional Grip, tá ok? Bom, pessoal, como eu estava falando, existem 3 maneiras de se segurar na baqueta com um Matched Grip. É o French Grip, né, que é francês, pegada francesa, né? American Grip, que é a pegada americana, né? E o German Grip, que é a pegada alemã. E por que essas 3 maneiras de se pegar na baqueta? Por que disso? Bom, pessoal, é bem interessante e é bem legal. Às vezes a gente acaba fazendo essas 3 maneiras do Matched e às vezes não percebe. E eu vou falando isso para vocês porque assim, é interessante vocês saberem e quando vocês colocarem em prática, você não saber, essa é a técnica tal, essa é a técnica tal. Tá ok, pessoal? Bom, existe o French Grip, que as mãos vão ficar paralelas, elas vão ficar iguais, elas vão ficar uma palma da mão olhando para a outra, tá? Dessa forma aqui, você vai ficar aqui e uma mão vai ficar olhando para a outra aqui, ó, tá? O polegar vai ficar olhando para frente e uma mão fica olhando para a outra. E qual a particularidade do French Grip? O French Grip, a particularidade dele é muito boa, porque a sonoridade dele não vai ser tão alta, não vai ser tão, enfim, não vai ser tão, vai ter uma sonoridade, mas não vai ser tão alta. Vai ser uma sonoridade um pouco mais baixa, porém a sua velocidade vai ser bastante rápida. Você vai conseguir ter uma velocidade maior. E aí, para alguns estilos musicais que a gente acaba tocando aqui no Brasil, ajuda muito, né? Como por exemplo, você tocar um samba, você tocar um forró, né? Esse tipo de pegada, esse tipo de pegar na baqueta ajuda muito. Uma condução, enfim, ela é bem legal. Uma virada que você necessita de uma resposta mais rápida. Enfim, o French Grip ele é bem bacana. Você toca com ele aqui e você consegue ter uma velocidade bem maior, tá ok? Existe o German Grip, que é a pegada alemã.
Por que o German Grip? O German Grip, com o passar dos anos, eu tocando dessa forma e vendo outros bateristas tocando e falando, e ensinando e alguns materiais explicando, o que acontece? O German Grip, você vai pegar na baqueta dessa forma aqui, ó. O polegar vai ficar olhando um pouco para o lado e o seu cotovelo vai ficar bastante estendido, bastante aberto. Por quê? Porque essa maneira de tocar é uma maneira de tocar mais forte, com mais pegada. A altura já vai ser bem maior, você consegue, enfim. E a gente vê muito baterista utilizando essa técnica, são os bateristas de rock, que a gente se sente de tocar com uma pegada mais forte e às vezes não precisa de tanta velocidade nas mãos. E quando eles precisam de uma velocidade nas mãos, eles diminuem um pouco a sonoridade e aí utiliza o French. Mas quando eles querem uma pegada mais dark, aquela coisa mais pesada, aí eles utilizam o German Grip, que vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Eles tocam aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? Eles tocam com essa forma, com o cotovelo um pouco mais elevado, porém a sonoridade vai ser bem mais pesada, ele vai tocar bem mais alto, tá ok? E tem o American Grip. O American Grip, ele é praticamente uma junção das duas técnicas, do French e do German. A baqueta, o polegar vai ficar olhando um pouco mais para cima, não vai ficar não vai estar tão para cima nem tão ligado como o French, porém não vai estar tão aberto como o German. Ele vai ficar meio termo, ele vai ficar olhando mais ou menos para cá. E para que serve então o American Grip? Ele serve como junção dos dois. Você vai ter um pouco de velocidade e um pouco de peso, um pouco mais de agressividade. Não tanto como o German e nem tanta velocidade como o French. Tá ok? E a sonoridade vai ficar no meio termo. Então o que acontece? É o que muitos bateristas acabam tocando no seu dia a dia, na igreja, em shows, enfim, no seu dia a dia. Porque é muito mais prático de você tocar, é muito mais fácil. A sonoridade é boa, a velocidade é boa e dá para você tocar das duas maneiras, né? Juntar os dois. Porém, como eu já falei, quando você necessita de uma velocidade, vou tocar um samba, um negócio bem mais rápido, eu utilizo muito o French Grip. Mas eu vou fazer uma virada bem pesada, American Grip. E existe outra coisa também. Às vezes, quando a gente vai tocar no dia a dia, por exemplo, vou tocar no palco, eu necessito tocar com uma pegada um pouco diferente, enfim. Às vezes eu estou tocando no chimbal, no hi-hat, com o American Grip, e quando eu ia na caixa dar um reshot, eu desço a mão com o German Grip, entende? Então às vezes a gente está tocando aqui, ó. E aí eu vou usar o German, então. Ou eu vou tocar um samba. Ou seja, a mão direita eu usei o French Grip e a mão esquerda o American Grip. Já na outra maneira, eu fui tocar um pop normal e utilizei a mão direita o American Grip e a esquerda o German Grip. Então às vezes a gente utiliza essas técnicas e às vezes nem percebe. Então é bem interessante a gente saber, a gente ter o conhecimento dessas técnicas, que é bem legal. E com o passar do tempo, a gente pega essas técnicas e acaba limpando ela, aproveitando que a gente já tem um conhecimento de como que elas funcionam e a gente acaba limpando ela. Uma coisa que eu acabei esquecendo e passei direto, né, é como pegar a baqueta no Method Grip. Não tem mistério, pessoal, é a mesma coisa. Você
pega a baqueta, divide ela em 3 partes iguais. Não muda, tá vendo? Você divide ela em 3 partes iguais. A primeira parte vai ser sempre a maneira onde você vai pegar. Muita gente chama de ponto doce, ponto de equilíbrio, enfim. É o ponto onde você vai pegar na baqueta que você vai saber que ela vai rebotar, que ela vai voltar para você com o mínimo de esforço. Porque a gente sabe, a bateria a gente não tem que ter esforço nenhum para tocar. Tem que tocar de maneira leve, de maneira suave, de maneira confortável, né? Mesmo sendo rock, mas tem que ser uma coisa confortável para você. Então, você divide a baqueta em 3 partes, ok? Nesse primeiro ponto aqui, ó, é o ponto que você vai pegar. Então você coloca o polegar nessa primeira linha, onde você dividiu com o seu indicador e o seu dedo médio. Então nessa linha que você criou imaginariamente, você segura, você coloca o polegar. Por trás aqui do outro lado, você vem com o dedo indicador e segura dessa forma aqui, formando um espaço no meio, que é muito conhecido, né, como pinça, né, por causa desse formato aqui. E aí você pega desse jeito e esses 3 dedos você utiliza como uma mola. Então essa é o matched grip, essa maneira de você segurar na baqueta. Eu espero ter ajudado com essa dica, enfim, ajudado qualquer dúvida que vocês tivessem, se foi alguma coisa nova que vocês também não tinham visto, né? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida também podem falar comigo, eu estou à inteira disposição para ajudar vocês. Claro, isso aqui é uma maneira rápida, né, de dar uma explicação sobre maneira de pegar na baqueta, enfim, né? Mas qualquer dúvida podem falar comigo, eu estou aí à inteira disposição para ajudar. Outra coisa, também na medida do possível, eu vou ficar tentando postar mais vídeos, dando algumas explicações, tirando dúvidas. Então, podem me mandar dúvidas, podem perguntar, que eu estou aí à inteira disposição para ajudar vocês. Espero poder ter ajudado. Peço a todos que curtam o vídeo, né? Compartilhem a informação. É interessante que outras pessoas também tenham esse entendimento, que às vezes a gente passa desapercebido, quer pegar uma música, fazer alguma coisa e às vezes acaba desconhecendo esse conceito teórico, né? E é bacana, é bem legal, um pouco da nossa história, né, da bateria, né? Então curtam, compartilhem, né? E se puderem também se inscrevam no canal, que vai ajudar bastante na divulgação, tá ok? Que eu tinha esquecido. Eu vou deixar para vocês verem um vídeo eu demonstrando a maneira de tocar no Matched Grip, que é o French Grip, o American Grip e o German Grip, né? Eu vou deixar para vocês dar uma olhada e aí ver como é que funciona mais ou menos essa pegada. Ok, pessoal? Um abração, tamo junto, valeu!